Nossa. Olá, boa noite. Então, bem-vindos, porque começa agora em novo horário, mais um programa Personalidades. E se você pensa que eu não traria presença agradabilíssima, está mais do que enganado, porque claro que hoje tem uma presença pra lá de especial, porque ela é atriz, apresentadora e jornalista. Desde 1999, ela comanda programas na TV Alesp, que é a TV da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para falar sobre a sua vida e muitas histórias, eu recebo hoje com muita honra a apresentadora e minha amiga também, com muito orgulho, Ana Caline. Bem-vinda! Obrigada, Janderson, pelo convite. A melhor parte é que eu sou sua amiga. E eu sempre beijo a mão. E sempre a gente fala o seguinte, o que da vida a gente leva, né? As amizades que a gente faz. Pois é. É um prazer estar aqui, né? O programa Personalidades, eu não sou uma personalidade, mas... Pelo amor de O Deus. que você quiser saber, ou quase tudo que você quiser saber, eu vou te falar. Muito bom, horário ótimo. Eu volto aqui à UTV, eu tive um programa aqui há muito tempo, eu fiquei na UTV 6 anos. Tive um programa, claro, na minha área, que é política, né? Uhum. Mas eu tô vendo, assim, o sucesso da UTV, né? Em casa nova, estúdio novo. E você aqui, né? Uma conquista para a UTV também. Pois é, e eu quero agradecer antemão também. Você acabou fazendo esse contato, essa ponte, eu tenho uma admiração, eu sempre deixei isso muito explícito, eu tenho uma admiração enorme e de graça, não sei de onde vem também, pela Ana Caline, pela mulher que ela é, pela profissional e por toda a história que ela tem. Você sabe que eu sou teu fã e estou super feliz em te receber aqui para esse bate-papo. Muito obrigado por fazer parte desse momento da minha carreira, da UTV, e vim bater aqui esse papo nesse cantinho singelo, mas que recebem as pessoas super bem. O bom é o ar, né? O ambiente, você se sentir bem onde você está, com quem você está. Que bom. Então, e a recíproca é verdadeira. Ah, que bom! E com você também a recíproca é verdadeira, porque se você quiser saber tudo, ou como diz ela, quase tudo da apresentadora e jornalista Ana Caline, vai correndo já para o nosso chat aqui do lado esquerdo ou através do nosso e-mail personalidades@altv.com.br. Aí sabe o que acontece, como eu sempre falo, a Ana fica pertinho de você, porque estamos ao vivaço para todo o planeta através da AltV, 11 anos fazendo a diferença. Ana, Oi. Você é formada pela Escola de Teatro Célia Helena, que é super consagrada. A primeira turma da Célia, eu fiz parte da primeira turma da Célia. É uma história muito engraçada. Eu fiz direito, né? O meu sonho era ser promotora. Então eu fiz FMU, entrei na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos. E tinha o sonho de ser promotora, só que eu era muito tímida. E para promotoria você precisa ter uma desenvoltura, né? Não ter vergonha de falar. Uhum. E como eu fiz a faculdade ali na Avenida Liberdade, o Teatro Escola Célia Helena ficava ou fica na Barão de Iguape. E eu acabei me informando sobre isso e fui até lá. Me inscrevi e comecei a fazer o curso de teatro, me ajudou muito. E eu tive a honra de ter aula com a Célia Helena, né? A Célia Helena ainda era viva, claro, né? E aí eu tive essa oportunidade de fazer aula com a Célia e foi muito legal, porque era a primeira turma profissionalizante da Célia, na época eram 3 anos de curso para tirar o DRT, e eu lembro que a gente teve uma improvisação, uma cena de improviso, e a Célia estava assistindo a cena, ela me chamou e perguntou, depois de 6 meses de curso, ela falou assim, olha, Ana, a escola é nova, né, eu tenho alguns alunos, e a gente estava querendo fazer não sei se era teste, ou até avaliar o que a gente já tinha aprendido. Ia ter um exame da banca, do SATED. Ela falou, você não quer prestar? Eu falei, eu? Ela falou, vai ser interessante, porque de repente você faz curso na Célia, mesmo que você não passe, a gente já mandou, né, um aluno prestar a banca do SATED. E eu acabei fazendo a banca e passei. Eu lembro que eu interpretei a falecida do Nelson Rodrigues e acabei passando com uma nota boa, não lembro se foi 8, 8,5. E cheguei para a Célia e falei, e agora? Ela falou, agora você não precisa mais de mim, você já é uma atriz. Eu falei, mas eu não sei se é isso que eu quero, né? E aí eu continuei a faculdade de Direito e quando eu estava no último ano de Direito, Simultaneamente, enquanto isso na Célia e fazendo a faculdade de Direito. Fiz a faculdade de Direito porque eu queria usar o Direito exatamente para simulado, né? Na época a gente tinha alguns simulados na faculdade e eu tinha uma coisa de travar, assim, olhar para as pessoas e ficar meio desesperada. O que eu vou falar agora? Então, acho que
o curso de teatro iria me ajudar nessa desenvoltura, né, no falar. Aí o que acontece? Nessa época, minha mãe tinha uma agência de turismo. E eu trabalhava com a minha mãe, só que a gente brigava demais. O negócio com pai e mãe é meio complicado, né? É melhor você trabalhar muitas vezes com estranhos do que com a família, porque você acaba levando os problemas para casa e vive e 24 horas. Né? E é assim, né? Na minha relação, assim, o que dava certo era ela, o que dava errado a culpa era minha. Então a gente teve alguns problemas na época, não lembro se foi plano Collor, a gente teve um prejuízo muito alto na agência, a gente começou a brigar demais. E ao lado da agência tinha o escritório de um advogado chamado Sérgio Dantino, que é o advogado das estrelas. Ele foi advogado, ou é advogado da Adriane Galisteu, da Angélica, e vivia aquela movimentação, e eles eram clientes da minha mãe na agência. Então eu fiz uma amizade muito grande com uma menina chamada Marta Sobreiro. E a Marta foi trabalhar na Record, produzindo ou dirigindo um programa chamado Cliptonita, que era do Serginho Café, que era um programa de clipe. E nesse dia da briga, da pior briga que a gente teve no trabalho, eu e minha mãe, eu liguei para Marta. Falei, Marta, pelo amor de Deus, arruma um emprego para mim, eu sirvo café, vou produzir, você é assistente de produção, figurinista, maquiadora, qualquer coisa, mas eu preciso sair. Porque estava prejudicando a minha relação pessoal com a minha mãe, estava uma coisa muito difícil. Aí a Marta falou, vem aqui, e a Record ainda era na Miruna. Isso foi em 89. Cheguei na Miruna, a Marta me recebeu, me mostrou os estúdios. Eu nunca tinha entrado na emissora de televisão, né? Foi o primeiro contato? Foi o primeiro contato, sim. Porque minha mãe trabalhou na Rede Globo em Recife. Minha mãe foi secretária do diretor comercial da Rede Globo em Recife. Mas eu não conhecia os bastidores de televisão. Então ela me acompanhou e tal. Aí ela falou assim, vou te levar para conhecer uma pessoa que é gerente de operações. Ele que sabe se tem vaga para alguma coisa e tal. Chamado Ismar Leal. Aí eu cheguei no Ismar. Ela falou assim, olha, a Ana está procurando um emprego, não tem experiência e tal. Ele falou, olha, a única coisa que está acontecendo aqui é um teste para repórter. Você quer fazer? Eu pensei, falei, quero. Tô lá mesmo, né? E fiz esse teste, Janderson. Uma semana depois me ligaram da TV Record que eu tinha sido aprovado no teste. Poxa! Eu nunca pensei em fazer jornalismo. E ali começou, eu fiquei 4 anos na Record e fiz 25ª Hora. Você lembra do 25ª Hora, que era um programa apresentado pelos pastores? Peguei bem a época de transição do Paulo Machado de Carvalho para o Bispo Edir Macedo. E foi uma época difícil para a Record, porque o povo tinha muito preconceito com os pastores, né? Hoje a Record é outra emissora, é uma das melhores emissoras do país. Mas naquela época tinha gente que não me dava entrevista. E por que essa resistência? Porque era uma TV taxada como TV evangélica na época. Tinha alguns programas evangélicos. O 25ª Hora era um programa de debate, mas o pastor orava quando começava o programa ou terminava. Então eu já entrei em televisão numa coisa assim, meio de teste, né? E eu era muito nova, eu tinha 21 anos. E eu ficava meio assim, quando a pessoa via o microfone do 25ª Hora... não dou entrevista para o 25ª Hora. Eu já olhava assim e falava, ai meu Deus, o que eu faço? Você já assumiu o comando, né, de uma canopla, já que já despertava uma certa atenção nas pessoas, né? E olha que depois de muitos anos, eu voltei para uma coisa que também muita gente tem resistência, que é política, né? Mas naquela época, eu não tinha tanto jogo de cintura como eu tenho hoje. E na época da Record, foi muito bom para mim. Eu lembro que o Elton John ia fazer um show no Brasil, cancelou. Não lembro se foi em 91, 90. E a Maísa Alves, que hoje é assessora do Silvio Santos, diretora de comunicação, acho que do SBT, era a nossa gerente de comunicação na Record. E ela teve uma ideia de fazer um especial do Elton John. E eu estava na frente dela, falou, Ana, você vai apresentar o especial do Elton John? Eu falei, eu nunca tinha lido TP na minha vida. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não enxergo. Eu usava óculos na época. Não, a gente dá um jeito, ela colocou um vestido vermelho e tal. E foi um sucesso especial. Foi a profissão que te escolheu, viu, Ana? Eu acho que foi a profissão que te fisgou, né? Porque é necessário também ter uma predisposição, né? Porque é isso que você falou. O primeiro contato com a câmera, talvez o susto. Mas se não tivesse algo dentro de você, você não estaria aqui hoje sentada para nos contar essa história. Não, mas é muito interessante, porque Sim. Eu nunca pensei em ser jornalista mesmo. Eu não tenho parente jornalista. Né? Não tive padrinho. Não tinha uma referência maior. Não tive padrinho, eu entrei na televisão por acaso.
tive muitas experiências. Fui para a TV Alphaville, trabalhei com o Roberto Stoliar, lá fiz tipo do shop Silvio tour. Santos, ou foi? Eu acho, Foi. olha, a informação que eu tinha, eu não quero errar aqui, é que era do Guilherme Stoliar, que é irmão do Roberto Stoliar, que tomava conta da TV à época. Tá. E aí ele me mandou fazer o shop tour do Shopping Tamboré. Eu fiz televendas. Sério? Na TV Alphaville e dirigi um programa do Robério Diogum, chamado Os Místicos. Aham. E aí um dia, e as coisas sempre foram acontecendo. Eu estava lá, aí o Roberto Avalone foi dar uma entrevista e me viu no vídeo. Na hora que ele estava na salinha de espera, tinha uma televisão e eu estava no vídeo, falando. Aí ele olhou e falou assim, não é você? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, você já fez futebol? Eu falei, não. Quer fazer? Você testou todos os Eu meios da passei comunicação, desde por- o varejo, esporte, Isso. entretenimento. Política, E comportamento. por último veio a política? A política foi engraçado porque eu fui trabalhar numa agência de notícias chamada Rádio 2. A Rádio 2 trabalha com política, faz horário eleitoral, tem agências de notícias, tem rádios em todos os estados, acho que agora em todo o país, né? Uhum. Mas antigamente era mais no estado de São Paulo e distribuía matérias de política para essas rádios do interior. E uma amiga minha me indicou para fazer uma campanha. Eu fiz uma campanha política lá. Aí saí de lá, fui trabalhar na Força Sindical. Trabalhei com o Luiz Antônio de Medeiros. Uhum. Da Força Sindical eu tive uma experiência em rádio, na Rádio Imprensa, à época, que tinha um programa do Sindicato dos Metalúrgicos e eu dei uma força, dirigi para um sindicalista. Aí eu recebi uma proposta de trabalhar com Covas, no Palácio dos Bandeirantes, pela Rádio 2, que eles precisavam de uma setorista. E eu fui trabalhar com Covas e fazia toda a parte de rádio dele, a gente viajava muito, fiz a campanha do Covas, a reeleição, acabei convivendo muito com a família dele, porque 7 horas da manhã todo dia eu estava na casa do Covas para ele fazer rádios do interior, fazia 3, 4, independente do humor dele, ele entrava ao vivo. Aprendi muito, convivi com a família. Em 99, aí o Covas teve um problema de doença. Como eu tinha muito relacionamento assim com a família, eu sofri muito, porque eu perdi meu pai com 4 anos de idade. Então a figura masculina fez muita falta na minha vida, a figura paterna. Uhum. E eu achava o Covas um paizão. Tanto que ele brincava comigo e chamava de minha filha. O Covas nunca me chamou de Ana Kaline. Ô minha filha, vem aqui, quer ter que fazer isso? Eu falava, tem, governador. Ah, então vamos logo que eu quero ir embora. Ele tinha esse jeitão espanhol que me deixava muito à vontade. Ele, a dona Lila. E aí, o Covas ficou doente. Eu comecei a ter uma coisa, misturei profissão com emocional. Eu chorava, sofri muito. A Renata, a filha do Covas, acompanhou muito essa minha fase. Em 99... a Tereza Cristina de Miranda, que era assessora do Mário Covas, foi convidada para assumir o Departamento de Comunicação da Assembleia Legislativa. E chegou para mim e falou assim, Ana, tá difícil para você, né? Falei, tá. Aí ela falou assim para mim, eu estou assumindo o Departamento de Comunicação e vou reativar a TV da Assembleia Legislativa. Você já fez televisão, não já? Eu falei, eu trabalhei na Record, trabalhei na Gazeta, na TV Alphaville. Você quer ir para a TV da Assembleia? Eu falei, quero. Eu aceitei na hora e fui conversar com o governador. Eu falei, governador, eu vou sair. E abri meu coração. Eu falei, não estou aguentando, viu? Ele até brincou comigo e falou assim, você sabe que eu vou morrer, né? Eu falei, não, a questão não é essa, é que eu preciso sair. Que transição difícil, né? Foi bem complicada. E o maior teste da minha vida foi que em 2001, quando o Covas faleceu, a gente fez o velório dele, 8 horas. E eu estava lá. E eu entrevistava as pessoas que eu conhecia e chorava. Eu entrevistava e chegou uma hora, o segurança do Covas virou para mim e falou assim, Ana, calma. Porque eu já não, sabe, quando você mistura, eu falei, eu não tenho um lado emocional, meu lado emocional está muito ruim. E até porque tinha esse apoio, né, dessa figura, dessa referência, né, do papel de homem ou paterno. Então foram 2 perdas, né, talvez. Eu tinha uma família, na verdade. Quando o Bruno Covas virou deputado estadual, o dia que eu vi o Bruno, eu falei, oi, Bruninho. Eu falei, oi, deputado. Eu já estava na Assembleia. Eu falei, ai, desculpa. Ele falou, não, Ana, eu vou ser sempre o Bruninho para você. Conheci o Bruno com 14 anos, né? Hoje ele é secretário do Meio Ambiente. Tenho o maior orgulho. Parece coisa eu me sinto tia dele. Torço muito pelo sucesso dele. Tenho amizade com a família, não nego
Todos os deputados sabem que eu tenho um carinho especial pelo Mário Covas, que para mim é uma referência política, né? Não tenho vergonha de assumir isso, gosto do Bruno, tenho essa relação muito grande, né, e tenho Ana? essa relação com a família, né? Então, esse negócio do velório mexeu muito comigo, mas depois eu fiz um pouco de polícia na Record, o que mexeu com o meu emocional também, eu não aguentei. Chegou um dia que eu cheguei para o meu chefe e falei assim, olha, eu não quero fazer polícia mais. Eu não aguento. Todas essas experiências, Ana, que você teve, que eu não sabia também como fã e que acompanho todos os trabalhos da Ana, com todas essas experiências, qual foi a que te deixou ou que te deixa mais na tua zona de conforto e que você gosta de comandar e, enfim, ou gosta de fazer tudo e é sempre um desafio, é bem-vindo? Ah, teve assembleia para mim, né? Depois de 14 anos, É sua cara, né? Eu brinco, né? Eu acho que a gente vive um momento difícil, politicamente falando, né? De credibilidade das casas legislativas. Eu acho que as pessoas perderam muito a crença na política brasileira como um todo. Vou te perguntar, né? Se as pessoas estão descrentes. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas não acompanham o que acontece. Né? Às vezes eu ia mais, ultimamente eu não tenho ido muito não, em faculdade de comunicação, e a primeira pergunta que me faziam sempre era, como é que você consegue trabalhar com político? Aí eu falava assim, posso fazer a primeira pergunta para você? Em quem que você votou? Como que vive sem política não, também, em quem você votou? Ah, não lembro. Você acompanha o que o seu político faz? Você sabe como tramita uma lei, como é votado um projeto? Ah, porque eles votam o que eles querem. Eu sempre digo o seguinte, quem não gosta do governador Alckmin, quem não gosta do prefeito Haddad, quem não gosta da Dilma, o Alckmin não passou na porta do Palácio dos Bandeirantes e sentou na cadeira. Ele foi eleito. Sim. O Haddad não sentou na cadeira da prefeitura porque ele quis, ele foi eleito. A Dilma é presidente da República porque ela foi eleita. Ninguém cai de paraquedas, né? Então eu acho o seguinte, se você elege alguém, eu sempre digo que a maior arma que a gente tem é o voto, eleja e acompanhe. E brigue. Que nem o povo foi às ruas, fez muito bem de ir brigar, de querer tarifa zero para transporte público. Mas, ao mesmo tempo, você vê um povo infiltrado nessas manifestações que acabam tirando o valor democrático de tudo isso. Sim. Quebrando concessionária, quebrando banco, batendo nas pessoas. E destruindo os patrimônios públicos que vai sair do nosso bolso. Você perde a essência do movimento, entendeu? Por isso que eu acho que toda mobilização, o maior exemplo de mobilização que eu dou, os dois maiores exemplos, o Direta Já e o movimento dos caras pintadas, né? Que foi a coisa do impeachment do Collor, que é histórico. Eu acho que qualquer tipo de manifestação é positiva. Mas desde que você tenha responsabilidade, que você respeite quem está do seu lado, que você respeite as ideias contrárias às suas. Eu tenho uma opinião, você tem outra. Eu tenho que respeitar isso. A gente vive num país laico e democrático. Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu adoro os bastidores da política. Um dia brincaram comigo, você quer ser vereadora, deputada? Um dia, nunca. Eu não quero isso para mim porque eu sei como funciona. Mas não é que como funciona a coisa errada, é como funciona assim. Eu tenho que votar com o partido, sabe? Eu quero defender uma ideia e de repente eu tenho que ir pela vontade da maioria, porque é a vontade da maioria que sempre vence. Né? Um partido tem 22 pessoas, chega lá a Ana, a única entre 22, fala assim, não quero. Não é assim que funciona. Né? De repente a cor partidária, a coisa da ideologia, para mim é meio complicado. Porque eu tenho uma opinião própria. Às vezes eu fico vendo as votações, eu fico a favor do PT, aí eu fico a favor do PSDB numa votação, eu vou pela ideia, não pelo partido. Ô Ana, você falou de todos esses marcos, das grandes passeatas, as atuais, os manifestos. Você acha que ano que vem, essa arma que você tanto fala que as pessoas têm nas mãos, vai trazer um cenário novo pra gente, um cenário de esperança? Ou todo ano, como dizem, a mesma ladainha, eles vão lá pra TV e nananá. E não é falta de transparência, porque você trabalha na TV Assembleia, existem outros canais, TV Câmara, enfim, vários outros canais educativos, é falta de interesse mesmo. Não, quem quer acompanhar, eu sempre falo, a TV Assembleia, a gente não mostra mentira, a gente mostra o que está acontecendo. A gente mostra os projetos que estão sendo votados, as leis que foram aprovadas. Você pode ser a favor ou contra a lei, é um direito seu. Sim. O projeto, essa semana eu estava rindo,
que chegaram a falar assim, aprovaram um projeto de dia do ovo. Eu falei, dia do ovo? Dia do ovo? Eu falei, que coisa mais esquisita, né? Aí eu fui perguntar para o deputado, autor do projeto, ele falou, não, Ana, é uma data que eu acho que você tem que discutir nas escolas para falar dos valores nutricionais do ovo, da alimentação. Eu falei, eu acho legal, tudo que você entra para o lado bom, não tem problema. Né? Você criar qualquer tipo de data, você discutir algumas coisas que para poucos resolvem, mas resolvem. Né? Para algumas pessoas, para um nicho da sociedade. E eu dei risada, mas quando o deputado conversou comigo, eu falei, é verdade. Eu acho que a minha filha não sabe o valor nutricional do ovo. É engraçado, mas ao mesmo tempo pode ter uma ideia resposta. mirabolante, pode ter uma resposta positiva, interessante. né? E tem projetos que você fala assim, não vai dar em nada esse projeto. E dá. Tem iniciativas que o povo aplaude e que não sabe que são de deputado, porque a imprensa não dá. A imprensa fala assim, aprovada a lei que isenta a pessoa com deficiência do IPVA, por exemplo. Né? Que legal, tal, uma lei do governo, legal. Aí aparece outra lei que nem... A ideia, quando você tem o seu carro roubado, você paga o IPVA no começo do ano. Sim. Então você paga por 12 meses. Se você tem o seu carro roubado depois de 6 meses, você não tinha o ressarcimento do IPVA, por exemplo. A ideia de um deputado fez com que o governador apresentasse esse projeto, que é lei. E hoje, se você tiver o seu carro roubado depois de 6 meses, você recebe 6 meses. Os 6 meses restantes do IPVA que você pagou de um carro seu que foi roubado, você vai receber de volta. E foi a ideia de um deputado, hoje ele é prefeito de Campinas, o deputado Jonas Donizete. Jonas Donizete, ele foi candidato pelo PT, né? Não, nas últimas PSB. Eleições. PSB. Jonas Donizete. Jonas Donizete, não, Donizete Braga, que foi eleito prefeito de Mauá. Sim. É outro. Eu confundi com Postman, que foi do PT. Márcio Postman. Márcio Postman. E aí você não sabe. Tem projetos e leis muito legais que são aprovados, porque assim, as pessoas falam da ideia, a imprensa dá ideia, mas não dá o pai da ideia. E eu sempre falo, o que custa? Criador, né? O que custa para a mídia falar assim, a lei do deputado fulano de tal foi aprovada? Para que as pessoas conheçam. As trocas, os interesses também, eu tem não tudo isso. sei, eu acho que tem uma resistência da própria mídia. Entendeu? Porque o que vem de notícia? Em abordar bem esse tipo Quais de são assunto. as maiores audiências da televisão hoje? São as tragédias. Sim. Né? Os programas. Não tenho nada contra da Atena, Marcelo Rezende, acho que as pessoas têm que saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, eu acho que tira muito proveito da desgraça alheia. Sabe? Você Fica muito maçante às vezes, você expõe demais as pessoas, Janderson. Isso me preocupa um pouco. Para a formação da minha filha, por exemplo. Minha Sua filha tá aqui, viu? Aqui, tá? aqui, tá aqui. Cadê ela? Oi, E Aninha. não só ela, tem muita gente aqui, é? ó. Tem uma porrada de comentários aqui. Se você quiser participar também, estamos ao vivo, recebendo a jornalista da TV Alesp, Ana Kaline, que comanda, claro, está no meio sempre de muitos discursos, né? Muitas opiniões, leis, às vezes mirabolantes, às vezes funcionais, às vezes não. Claro. Mas ela veio para falar um pouco pra gente de como funcionam esses bastidores. E também tem aqui, Ana, vamos lá, tem alguns recadinhos aqui, ó. Tem a Nízia Paz. Ai, que linda. Dona Marlene. Minha mãe. A Ana tá linda. Parabéns, a senhora caprichou. Eu sou suspeito. Aí tem aqui, ó, pergunta da Joyce Andrade, que está sempre presente. Ela perguntou, e você já vai responder, quais foram os principais desafios da carreira. Aí tem aqui a dona Marlene presente. Obrigada, querida, estamos com saudades. São seus olhos, enxerga coisas bonitas. Um beijo, dona Marlene. Parabéns mesmo, Pelana. Aí tem aqui o Paulo Salgado, que é um queridaço. Olha só quem apareceu, o querido. Paulo Salgado trabalhou comigo na Record. Nós dois sofremos preconceito. Porque o Paulo foi do 25ª hora comigo. Sério? Foi, ele entrou um pouquinho depois de mim e éramos 2 repórteres no 25ª hora. Eu e o Paulo. Então o Paulo sofreu isso também, do preconceito da igreja, do povo falar assim. Recado pra o que ele falou? Ele deixou assim, ó. Ana é uma vitoriosa. Trabalhamos juntos na Record e tive muito prazer em tê-la como colega de trabalho. Hoje somos bons e velhos amigos. Beijo, Ana. Paulinho Salgado. Ai, que lindo. Um beijo. Eu tô até emocionada. Ô, Paulo, ela tá chorando aqui. Eu não sei se você lembra, eu te entrevistei uma vez na festa de 15 anos da filha da Verena, querido. E eu acompanho o seu trabalho, enfim, gosto muito. Deixa um recado pro Paulo. Paulo, um beijo, saudade. Você sabe que eu tenho um orgulho de você, né? As pessoas, eu conversei até com a Inês Morilas um dia desses, pra gente combinar da gente se encontrar.
Eu acho que você foi pelo caminho certo, é um cara honesto, é um jornalista brilhante e vende como ninguém. Vende como ninguém. Você é o melhor, eu digo isso para qualquer pessoa. No seu ramo, eu não conseguiria fazer 1%. O cara do cogumelo do sol iria falir comigo. Você é perfeito no que você faz, você é um cara bonito, você é um cara inteligente, eu sempre fui sua fã. Um cara que lutou muito para ter o que ele tem hoje, eu torço muito por você. E eu acho que é isso que fica, né? Eu gosto que ele já entra no balcão para falar do produto sorrindo. Ele deve vender aquilo que nem há. Eu Pois acho que se é, o Paulo com pegar aqui facilidade, ele e falar vende. assim, ó, essa água você tem um poder mirabolante. Vira milagrosa. Pronto. Vira milagrosa. Paulo muito Salgado obrigado, vende. Paulo. Querido, muito obrigado pela onde está assistindo aí. Aí tem aqui, aí ele escreveu aqui de novo. Lembro sim, beijos para vocês, queridos. Estou ligado e o programa é muito bom. Muito obrigado. Falta você aqui, viu? Eu sempre falo que as verdadeiras personalidades, às vezes pode não ser de mídia, mas as verdadeiras personalidades mesmo, sabe? Pessoas de verdades, com histórias para contar. Eu gosto muito que elas passem por aqui, porque eu aprendo, porque eu troco e principalmente essa troca, né? Hoje a gente tem a internet e eu tô muito feliz em a Ana estar aqui, deixar esse legado pra gente. Quem tá chegando agora pode ver o programa sim na íntegra a partir de amanhã, tanto pelo YouTube ou pelo site aqui da UTV. Se você quiser participar, mandar sua pergunta para Ana Kalina, é claro que dá tempo, personalidades@utv.com.br ou também através do nosso chat aqui, que é super fácil. Eu quero dizer uma coisa, a gente vai tirar esse sistema de cadastrar para ficar mais fácil, fazer uma linha livre, né, Ana? Como que era no seu tempo, Ana? Linha livre, linha direta. Linha direta. A gente tinha o chat com os cadastrados e tinha o linha direta que você mandava a pergunta, estava assistindo, já mandava a pergunta e ela entrava no chat, você já perguntava. Eu acho que eu sou a favor disso, uma coisa mais democrática. Linha direta. E uma desculpa para você voltar, um pretexto, com linha direta você volta de novo. Volto, tá. claro. Ô Ana, me dá um minuto de licença, meu amor. Olha só, eu quero agradecer. Eu estive em Salvador, eu tô aqui. Nem precisa pedir para cortar para mim. Ó, eu quero agradecer, eu estive em Salvador gravando um filme publicitário para o Polo Industrial, 35 anos lá de Camaçari, enfim. E conheci profissionais brilhantes da produtora Macaco Gordo, da Ilha Filmes e conheci um artista, gente, que faz isso daqui com Durepox. Sabe Durepox? Que tem utilidade de ir lá e tapar o buraquinho da torneira, emendar a xícara. Ele consegue fazer verdadeiras obras de arte. E ele me deu esse super presente, que é esse gnomo aqui, Marcos Alexandre. Muito obrigado pela recepção. Muito obrigado. Tô com saudade já. E deixa eu te falar uma coisa. O nosso projeto continua. Hoje foi muito corrido. Cheguei em São Paulo, foi a mil, a Ana me salvou, consegui a agenda, ela adiou um jantar, deixou para mais tarde, conseguiu, mas no próximo programa a gente traz o quadro Entre e Fique à Vontade, que são de artistas brilhantes lá da Bahia, e vai ter um musical aqui no final do programa, direitinho lá de Salvador, e dos artistas de toda a região do Nordeste, sempre com voz e violão, enfim. Segunda-feira que vem eu conto tudo para vocês. Gente, muito obrigado, Verônica, toda a equipe da Macaco Gordo, enfim, muito obrigado mesmo, tá bom? É a Ana Kalina que tá aqui ao vivo pra gente. Ô, Ana, eu quero saber... Tem a pergunta da Joyce, né? Dos desafios. Tem a pergunta da Joyce, exatamente. Não, que nem eu falei, o negócio da Record foi muito complicado. Futebol também é muito complicado. Porque na época que eu fiz futebol, eram em poucas mulheres. Tinha a Cláudia Ramos, que hoje está no SBT do Rio de Janeiro. Um beijo, Claudinha. Tinha a Abigail Costa, que na época estava na Cultura. A grande, sempre, Regiane Ritter, que até hoje faz. Eu encontrei a Regiane essa semana, fiquei emocionada, porque a Regiane já tem mais de 60 anos, está em campo, forte, inteligente. Para mim, é a melhor jornalista de campo, né? Fez muito rádio, a Regiane. Então a gente tinha um pouco de preconceito, assim, os jogadores brincavam, ficavam meio assim, tinha umas brincadeiras sem graça, né? Óbvio, né? Mas com o tempo eu vi que a mulher foi conquistando o espaço dela no esporte, eu fico muito feliz, foi um desafio também. A política foi um desafio, porque no começo você não conhece as pessoas como elas são, né? A questão da vaidade. A vaidade está na gente, né? Eu acho que uns afloram mais e outros menos. Equilibram mais. Como qualquer caráter de personalidade, né? Tem pessoas que são mais mal-humoradas, outras menos. Pessoas que são mais ciumentas, outras menos. Mas na política eu pensei o seguinte, eu tenho que pegar o detalhe de cada um, para saber como lidar com cada um. Então, hoje eu conheço os deputados, né? Eu tenho amizade com as esposas, com os filhos,
Muitos deputados foram na festa de 15 anos da minha filha. Então a gente tem uma certa amizade, eu sei como eu posso perguntar, como lidar com eles. Foi um desafio. Eu cometi muitos erros. Eu falava para você, não, foi tudo perfeito? Não, em tudo eu cometi muitos erros. Mas a gente aprende errando. Sim. E eu não tenho vergonha de perguntar, Janderson. Até hoje eu pergunto. Eu também não tenho. Eu tenho profissionais na Assembleia, eu sempre brinco que a Assembleia só tem profissionais experientes, eu não vou dizer velhos, né? Eu tenho um grande diretor lá, que é o Laerte Mangini, foi diretor da Globo, foi diretor na Rede TV. Eu tenho lá Jorge Machado, que trabalhou comigo na Record, foi repórter. Todos os quarentões da TV estão lá. E os sessentões também. E eu pergunto, às vezes me dá uns brancos, assim, eu falo, gente, nossa, como é que é isso mesmo? Como é que eu vou fazer isso? Às vezes você está acostumado a fazer determinada coisa e de repente o repórter que faz aquela coisa não vai, você tem que fazer, aí você pergunta. Então, eu não tenho vergonha de perguntar. E é a dica que eu dou para quem faz jornalismo, para quem estuda comunicação, não tenha vergonha de perguntar. Tem gente que erra partido por vergonha de perguntar, não tem vergonha nenhuma. O deputado fulano de tal é de qual partido? Às vezes te dá um branco. Sim. Né? Ai, fulano... Eu não Ainda tenho mais com vergonha. tantos partidos, Não, né? Ô, Ana, Oi. não para de chegar gente. Ai, Olha que que bom, delícia. quem tá Ó, tem pessoa especial aqui. Tem? Né, senhortinho? Tá aqui, ó. Um beijo pra minha neguinha, abraço pra você, sucesso pra avó, o Tinho, Dona Glória, manda beijo. Dona Glória manda beijo. Aí tem aqui a Nízia de novo, beijo, adorei. Aí tem a Sueli Nicolino Castro, parabéns, Ana. Aí tem a Marlene Gomes, é a primeira vez que assisto esse programa, estou gostando muito e de agora em diante ficarei sendo sua espectadora. Então, muito obrigado, todas as segundas, às 8 horas, um bate-papo mais do que agradável aqui, com certeza. Aí o Elton deixou um recado. Gostando muito do programa e muitas pessoas que adoro muito. Paulinho, quanto tempo, Nilza, lindona, Marlene, minha sogrinha maravilhosa, beijo em todos. Que bom que a sogrinha é maravilhosa, Oi, né? não... É só brincadeira. A recíproca é verdadeira, é engraçado isso, né? Foi não... uma coisa de olhar e gostar, né? É difícil. Relacionamento é difícil, ainda mais com sogra, né? Onde? Faz tempo que eu não te vejo. vejo, É a coisa mais né? engraçada, porque assim... Eu nunca gostei de música sertaneja, Janderson. Assim, eu ouvia Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo. Na época de Record, eu entrevistei muito artista. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar o João Paulo e Daniel quando o João Paulo estava vivo, o Leandro e Leonardo quando o Leandro estava vivo. Entrevistei muitos cantores sertanejos. Mas era uma coisa assim de nunca comprei um CD, um disco, né? E trabalhou comigo na Record a Lilian Gonçalves, que é a rainha da noite de São Paulo. Do Birosca ela trabalhou lá na Record e depois de 20 anos a gente se reencontrou pelo Face. Eu mandei um recado, falei, ai Lília, você lembra de mim? Ele falou, claro, Ana Kaline, né? Vem conhecer o Bar do Nelson. E eu fui com a Simone Nittoli. Que fantástico, né? O Bar do Nelson. Fui com a Simone Nittoli lá, reencontrei a Lília, reencontrei Marquinhos Moura, que pra mim, na minha época de adolescente, nossa, eu achava o máximo. E aí ela falou assim pra mim, olha, vai ter um festival sertanejo, você não quer ser jurado? Eu falei, pô, eu não entendo nada de música sertaneja, Lília. Ela falou assim, pô, eu queria tanto que você viesse. Eu falei, eu venho. Eu gosto dessas coisas, sabe? Novidade. E aí, o Elton tinha uma dupla inscrita no festival. E ele tinha amizade com a Paula Esturion, tinha amizade com as pessoas que estavam lá, com o Iório Neto, que era meu amigo, já eu não conhecia o Elton. Tinha outras pessoas que conheciam o Elton e eu não conhecia. E aí a gente acabou se conhecendo. Tá aí, 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses. Eita, sertanejo que deu certo. Agora gosta que é uma beleza, né? Gosta, até dança, camarada. Que maravilha. Você acaba gostando. Porque assim, você cria preconceito. É verdade, né? é verdade. Às vezes você fala assim, eu não gosto de determinada coisa, mas você nem conhece. Tem músicas que eu acho que são um absurdo, óbvio. E às vezes a referência maior, que seria a comercial, às vezes não é, né, o que significa, é muito mais amplo às vezes, né? Não, e tem aquela então, coisa, e o seu momento? Exatamente. Tem dia que eu tô com vontade de dançar Camaro Amarelo. Não dá pra ser uma coisa só a vida inteira, né? Tem dia que eu quero dançar outra coisa. Sim. Que eu quero ouvir outra coisa. Que nem eu falo assim, eu não gosto de novela. Eu nunca gostei de novela, não é que eu não gosto de novela. É que se eu começar a assistir uma novela, eu tenho que ver todos os dias. Senão não faz sentido. Senão não faz sentido.
E agora eu comecei a ver novela, reality show. Eu acho uma coisa meio antiprodutiva. Aham. Mas eu já estou vendo um lado divertido. Se Ana Kaline fosse convidada para participar de um reality show, e aí? Não aceitaria esse desafio? Eu saía na primeira semana, porque eu ia brigar com todo mundo. Nem se tivesse no contrato algumas cláusulas de que iria ter muita festa sertaneja com presença do Eltinho? Não, você não iria? Eu acho que eu não tenho jeito, tem coisa que eu não tenho jeito, né? E pelo trabalho que você faz, você acha que conflitaria? Porque você, né, você é a mediadora ali, né, daquele mundo de informações que as pessoas fogem, né? As pessoas não querem saber muito aquilo que você falou no começo do programa. Muita gente sobre política. Política é chato e não está nem aí. Vota obrigatoriamente por obrigação. Né, que redundante, mas é isso. Vota porque é obrigado, porque precisa, senão paga até multa, né? Olha que incentivo maravilhoso. Você não votar, paga multa. Mas o voto não pode ser facultativo no Brasil ainda, Janderson. Eu digo por quê. Eu sempre defendo essa ideia. Por quê? Porque a gente não tem educação política. Se a gente tivesse nas escolas, desde o começo, uma formação política, explicando para as crianças o que é o voto, o que é a democracia. A gente teve isso, eu tive isso, na minha época, em OSPB, que foi excluída do currículo, que foi bem na época da ditadura. Então tinha aquele nicho, né, de aliar a disciplina OSPB à questão da ditadura militar. Então tiraram o OSPB do currículo escolar e não... Veio uma educação moral e cívica que durou muito pouco tempo, mas assim, eu acho que se desde o começo a minha filha, que tem 16 anos, hoje está no segundo ano colegial, né, que é o terceiro ano, se ela tivesse desde da primeira série, do início da alfabetização, sabendo o que é o voto, o poder que ele tem, como funcionam as casas legislativas, por quê? Você ia chegar na idade de votar, com 16 anos hoje, já com uma concepção sobre política. Aí você já ia conhecer a responsabilidade. Então, o voto facultativo hoje não é legal num país como o nosso. Ainda. Eu acho que uma hora a gente tem que ter essa opção. Mas a gente tem que primeiro se educar politicamente. Você tem que conhecer, aquilo que você disse para mim, a política movimenta. A nossa vida é movida a leis. O nosso direito de ir e vir está numa lei, na Constituição Federal. O nosso direito à educação, à saúde, à segurança, vem de uma lei. Sim. Né? Então, são as leis que regem o país. Não tem como. Então, a gente tem que conhecer nossos direitos. Minha mãe, eu até homenagem à minha mãe, quando saiu o Estatuto do Idoso, eu ri muito, porque a minha mãe leu o Estatuto do Idoso de cabo a rabo. Então, um dia a gente estava discutindo, eu gritei, falei, ai mãe, hoje eu tenho minha arma, tá aqui o Estatuto do Idoso. Oh, que fofa. Tem a Delegacia do Idoso. Eu fiquei olhando assim, mas isso é você procurar informação. Ela quis saber, né? A minha sogra é uma pessoa extremamente inteligente. Ela conversa com você sobre qualquer assunto. Por quê? Porque ela é interessada. Ela vê, um dia a gente estava conversando do Mais Médicos. Aí eu comentei com ela, falei, a senhora viu que no programa dos Mais Médicos, na primeira etapa eram médicos brasileiros e 50% não foram no primeiro dia de trabalho? Eu vi, você viu que absurdo? E depois eles reclamam que não querem médico estrangeiro. Há interesse em saber o que está acontecendo. E o que você acha? Tem muita gente interessada em saber. O que você acha do programa Mais Médicos, aproveitando Eu acho o seguinte, pela situação que a gente está hoje, você tem que tentar tudo. Eu discuti com uma pessoa assim, o problema não é a falta de médicos, é a falta de estrutura. Eu também acho. Mas eu acho que se um médico estiver lá, ele vai brigar pela estrutura, para ele poder fazer um bom atendimento. Então, quando eu vi a manchete dos jornais dizendo que no primeiro dia de convocação dos médicos, do programa Mais Médicos do governo federal, que a primeira convocação foi a de médicos brasileiros, e que 50% não foram, por quê? Porque encontraram outra coisa para fazer, porque o lugar era muito distante. Vem cá, qual que é o médico recém-formado que vai querer, ou um médico desempregado, vamos dizer assim, que vai querer atender uma tribo indígena? Um médico que vai querer ir para o Jardim Ângela, um médico que vai querer ir para a periferia que é perigosa. Então, eu fico pensando o seguinte, tem que tentar, não sou contra não. Se os cubanos querem, por que não? Cuba é o país que tem a melhor faculdade de medicina do mundo. Os cubanos são os melhores formados. Pode ir contra a minha opinião, não tem problema nenhum. É o que eu acho. A gente tem que brigar por mais leito, por medicamento, tirar imposto de medicamento, que é um absurdo. Como é que você põe tributo em medicamento? Se é uma coisa que você não tem opção de comprar, você é obrigado a comprar porque você está doente. Então você fica pensando o seguinte,
Eu acho que tem que tentar. A Dilma tentou, o ministro Padilha tentou com mais médicos. Vai saber. Vamos esperar para ver que resultado vai ter? Porque as pessoas criticam antes de ver funcionando. Talvez seja uma mania nossa. A gente tem esse defeito. É verdade, eu não acho. Vi, não provei, não gostei. Mas já estou falando. Exatamente. Né? E às vezes sem nem saber, sem ter propriedade. Ô, Ana, eu já estou falando porque já me falaram que o programa está chegando ao final. Viu que bate-papo mais agradável e gostoso? Óbvio que eu tinha uma série de perguntas para conhecer e para falar, principalmente sobre televisão, principalmente sobre a TV Alesp. Mas, Ana, você promete que volta. Promete. E eu prometo que eu aciono a sua agenda com antecedência. Prometo que hoje você me salvou, eu sei. Eu salvei. Você sabe que eu sou muito grato. Mas você sabe que é amiga para isso, né? Eu sei. Eu tenho uma E consideração. eu tenho certeza que se eu precisar de você algum dia, você vai fazer a mesma coisa. É claro, não tenha dúvida. Eu tenho, só claro. antes de falar, as pessoas falam assim que a gente espera muito das pessoas o que a gente faz por elas. Eu espero. Eu espero. E não tenho vergonha de falar isso, né? Não espero, não crie grandes expectativas. Eu crio, porque eu sempre quero do ser humano o melhor que ele pode me dar. Claro. Né? Então eu sempre vou criar expectativas. E obrigado por nos dar esse melhor com a sua presença. Eu sou muito grato, muito feliz. Fala os horários lá da TV Alesp, Ana, para as pessoas assistirem mais, conhecer mais de política. Eu acho que quem tem interesse, acho que é bem legal acompanhar. Eu tenho um programa de segunda a quinta, que é o Manchetes Online, às 22 horas, que eu debato manchetes do dia com 3 parlamentares, 2 parlamentares, depende do dia. E eu tenho o Agora é Lei, que eu debato leis aprovadas, para que as pessoas conheçam as leis que estão entrando em vigor, as novas, e também projetos de lei. Né? Eu tenho Em Discussão, que é um programa de projetos de lei, o Agora é Lei, que é o que trata das novas legislações, e o Manchetes Online, segunda a quinta, 22 horas. São Paulo, capital. 713 da NET, 185 é 165 da TVA, 61.2 da TV digital, na capital. Para outras cidades, você tem que acessar aí o site da sua TV a cabo, porque eu não vou decorar, cada cidade tem um canal. Ou, se não, pelo site da Assembleia, que é o www.al.sp.gov.br. Você assiste em tempo real a TV da Assembleia e também tem a TV Web, que você acompanha tudo que está acontecendo nos plenários da Assembleia de São Paulo. Só não fica a par, literalmente, se não tiver nenhum interesse em saber o que está acontecendo com o seu país, que vai influenciar diretamente na sua vida. Pense nisso. Eu quero agradecer a presença da Ana mais uma vez, agradecer você que ficou ligado, mandar um super abraço para o Alex, da Estilo Design, que sempre colabora, criando todo o material gráfico aqui para o programa, super parceiro. Estamos sempre juntos, hashtag aí, querido. E dizer que semana que vem tem mais programa Personalidades ao vivo às 8 horas, agora horário novo, às segundas. E Personalidade quem é passar por aqui, tenha uma ótima semana e eu fui. Tchau.